gente demora para enxergar, Jefferson, porque é muito confortável. O que as pessoas veem na televisão? Magia, credibilidade, confiança. E não foi fácil para eu chegar na televisão. Foram vários caminhos que eu segui e eu dava muito orgulho para minha família, que era um pilar muito importante. Até porque... Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Fora da Curva. Eu sou Jefferson de Lima, é uma alegria estar aqui com você. E olha só, hoje eu tô com uma pessoa que fez diferença na minha vida. Eu já fui entrevistado por ela e hoje é minha vingança. Eu falo com a Jéssica Moreira, 32 anos, 40 prêmios de jornalismo no total da carreira. Já ganhou o prêmio de Mulher Empreendedora 2022. Caramba, será que é fora da curva ela ou não? Será que é? Só que não bastasse tudo isso, ela resolveu dar um passo maior. E é isso que nós vamos falar hoje. Dessa questão de como dar um salto diferente no momento onde a humanidade está tão conturbada. Você que está chegando agora aqui, que está assistindo pela primeira vez, dá um like aqui, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Você sabe como é que funciona esse negócio, não é novidade pra você. Beleza? Jéssica, muito bem-vinda. Gente, que luxo! Você disse assim, o primeiro episódio, eu falei, como assim? Isso aí você não tinha me contado? Pega na minha mão. Eita. Tá geladinha. Tá mesmo. Você sabe que entrevistar pra mim é mais confortável, viu? Do que ser entrevistada. Porque os meus segredos ficavam só comigo quando eu entrevistava. Sim, fazia pergunta, jogava pra pessoa. Exatamente. E já era, né? Que é aquela história, aqui, o problema viu? era só dele, né? Agora o problema é nosso. Faz a pergunta e deixa, né? Bem-vinda. Eu tô muito feliz de estar aqui, Jefferson. Eu tenho o prazer de dizer que você faz parte da minha história. Uau. Em momentos decisivos. Eu quero deixar claro. Depois a gente vai chegar nessa parte, mas eu tô muito feliz pelo teu sucesso e sei que esse é só mais um passo rumo ao grande sucesso que ainda está por vir, com certeza. Aí. Como a gente diz, ainda nem começou, né? Exatamente. E aí, fala pra mim, depois de tanto tempo de jornalismo, antes disso, onde é que surgiu a comunicação na tua vida? Porque você já, quem vê já sabe que você fala bem, tem uma comunicação boa, mas isso aí foi treinado? Da onde vem esse interesse por falar? Fala mais. Beijo, pai. Essa é pra você, porque eu herdei dele. Seu Lindomar é caminhoneiro. Sempre foi, sempre trabalhou na estrada e sempre foi contador de histórias. Então eu aprendi com meu pai que contar boas histórias fazia com que as pessoas quisessem estar próximas de nós. Então, pelo exemplo, eu entendi que era bom conversar com pessoas. Entendi. E no meio dessa história, obviamente, teve a minha mãe, né? Eu sempre coloco eles na história porque eu não estaria aqui se eu não tivesse recebido toda a educação que eu recebi deles. E a minha mãe vem de uma realidade muito diferente da minha. Na infância, ela tinha sido calada, porque era outra época, outra situação. Mulheres não tinham tanta voz. Certo. E ela olhava para mim e dizia, você precisa sim falar o que pensa. Uau. Você precisa ser ouvida. Você precisa se comunicar. E a forma que ela encontrou para fazer isso foi me colocar em competições desde pequena. Então, eu participava de balé, participava de dança do ventre, de ginástica rítmica, de discussão de redação. Tudo que ela pudesse me colocar, ela me colocava. E então eu fui criando essa habilidade de me dar bem com as pessoas, de estar em frente às pessoas e ficar confortável nessa situação. Então teve um pai que falava bastante e uma mãe que incentivava a falar. Exatamente. Não tinha outro jeito, ia virar comunicadora. Isso, meus irmãos dizem o contrário, que eles são bem diferentes de mim, embora tenham tido a mesma educação. Eu fiquei com toda a comunicação, eles ficaram com a parte de timidez, de mais inteligentes que eu tenho que confessar. Gente, a minha irmã, por exemplo, tem 24 anos e ela já é mestre. Uau! Entendeu? É nesse nível. O meu irmão tem 13 anos hoje e não estuda pra prova. Como assim não estuda pra prova, Jefferson? Eu ficava dias pra ir bem numa prova. Ele não estuda. Então, cada um com a sua habilidade, né? A gente demora pra aprender, mas é assim que o mundo é. Como é que é o nome da sua mãe? Dona Andréia. Andréia e Lindomar. Andréia e Lindomar. Dona Andréia, seu Lindomar, parabéns pelos filhos fora da curva também, né? Porque vamos combinar, né? Hoje em dia, a galera não quer estudar muito mesmo, mas não é porque vai bem na prova sem estudar, é porque não quer estudar mesmo, acabou. Né? Exatamente. Então, poxa, que legal. Mas, Jéssica, antes da gente continuar, eu quero agradecer LM Vieira, que é o nosso primeiro parceiro oficial do programa. Você que quer presentear pessoas da sua casa, você que quer ajudar a pessoa a se sentir melhor, dá uma lembrança que faz sentido, dá uma olhada nessa caneca aqui, ó. Além de ela ser muito bonita,
você coloca a caricatura nela. Olha como é que eu fiquei bonito, meu Deus do céu. Olha ali, a caricatura. Então, quero dizer para você que tem como você presentear, tá aparecendo na tela aí o contato, tá aparecendo o Instagram. Segue lá, LM Vieira do Caricanecas, nosso parceiro oficial aqui do Fora da Curva. E é o seguinte, eu quero dar um presente pra Jéssica. Ah, você vai ganhar um presente? A nossa equipe preparou Nem vou fingir, eu adoro. Com muito carinho. Vem cá, Clayton Banks, daqui a pouco vou falar dele aqui também. Presente nosso pra você. Gente, olha que chique. Abre eu sou curiosa, já vou abrir já. Com certeza. Eu quero dizer que quando a gente encontra os parceiros que acreditam nos nossos sonhos, os parceiros vão tão longe quanto a gente vai. Uau. Então, parabéns. Gente, tem eu aqui! Gente, olha aí. Eu acho que eles capricharam até demais na minha caricatura. Adorei, muito obrigada. Tamo junto. Muito obrigada. Uma lembrança aí pra você não esquecer da gente, tá? Já vou guardar aqui, pode deixar. Eu vou até... Não, tô brincando, não vou transferir água porque eu vou fazer bagunça. Eu vou guardar aqui. Top. Aí você vai pra comunicação. Jornalismo e tudo mais. E começa a ver que comunicação Sim. dá prazer, dá alegria. Como que foi gerando essa identificação pra você? Eu queria fazer medicina e não passei, Jefferson. Não é verdade. Essa é a verdade. Olha só, Sério? eu nunca imaginei que eu seria jornalista, que um dia eu ia apresentar programa de televisão. Nunca foi o meu objetivo. Uhum. Isso tudo foi acontecendo pelos processos que Deus traçou e não Olha eram só. os meus planos. Uau. Por quê? Eu sempre me identifiquei muito com essas temáticas, biologia, química e física, adorava isso. Eu não era a pessoa que gostava de assistir jornal. Eu gostava de ver novela, por exemplo. Eu ainda gosto, tenho que confessar. Eu gostava muito do entretenimento, e jornalismo é notícia, Claro. então não era o que eu mais gostava. E aí, no meio do caminho, eu decidi que eu faria medicina. E estudei, me esforcei bastante para passar e não passei. Uau. Na época, eu fiz vestibular na Unioeste, eram 2 fases, e eu não passei na primeira fase do vestibular. E reprovei na disciplina de atualidades. Capaz. Ou seja... A mulher que assistia novela, que devia estar por dentro de tudo. Não, reprovei nessa disciplina aí, não acertei uma questão, Atualidades. caí. Não podia fazer, então, medicina, chorei, falei, o que eu vou fazer da minha vida? E eu tinha feito os vestibulares para jornalismo para treinar. E por que eu tinha feito para jornalismo? Primeiro, porque era um custo legal, eu ia conseguir que os meus pais me ajudassem a pagar esse curso, caso eu decidisse fazer. E mais do que isso, eu fazia o jornalzinho da escola, eu estava sempre apresentando e os professores diziam, faz jornalismo, você devia tentar. E aí eu tentei. Vou tentar. E quando eu não passei, meus pais disseram, viu, vai fazer cursinho, se é o que você quer, a gente vai, né? A gente acredita no teu sonho, você vai conseguir. Eu não quero ficar sem estudar, mãe. Nossa, mãe. Então, eu fui fazer jornalismo. Caramba. Primeiro dia de aula, o professor, que hoje, inclusive, já foi meu chefe depois dessa história toda, o Ralph entrou na sala e falou o seguinte, se vocês querem seguir na comunicação, vocês precisam começar a trabalhar hoje. Vocês precisam fazer estágio hoje. Segundo dia de aula, eu tava batendo lá na faculdade. O que tem pra eu fazer? Olha aí. E aí eu me encontrei trabalhando. Foi assim que eu me apaixonei pelo jornalismo. Olha só. Trabalhando, fazendo estágio, entendendo as áreas. Aqui vem um código pra galera que fica procurando encontrar-se na vida. Experimente. Essa é a regra. E eu experimentei acreditando que o que eu faria era escrever para revista, porque eu sempre fui boa em texto. E falo isso sem modéstia, porque as minhas notas eram 10, os professores me elogiavam. Que legal. E eu sempre gostei muito de escrever. Então, na minha cabeça, beleza, vou fazer jornalismo, vou escrever para revista, vai dar tudo certo no final. E o meu plano era, vou fazer faculdade e trabalhar assim, dessa forma. E no primeiro estágio, eu já tive a oportunidade de estagiar com televisão. Ah, você já foi direto pra televisão. Eu fiz o estágio numa agência de comunicação integrada dentro da FAG e dentro dessa agência a gente testava um pouquinho de cada área. E logo eu fui convidada para trabalhar na TV universitária, que era a TV FAG na época. E de lá eu fiquei 2 anos fazendo estágio em todas as áreas. Passei por todas as áreas da produção, reportagem, apresentação e me descobri. E aí estou até hoje trabalhando com vídeo. Caramba. Olha que interessante. Nós vemos que está na moda, a gente até falava disso no bastidor, né? Essa coisa do me encontrar, meu propósito, quem sou eu, o que eu tenho que fazer. Quando, na verdade, tem que ir pro jogo, não é? Tem que ir pro jogo. Se eu não encontrar isso trabalhando, eu vou encontrar como?
mentalizando, sonhando. Não é esse o caminho, né? Então você é a prova disso. Que se alguém tem que se encontrar, é na atividade, é fazendo acontecer, porque aí vai conectando os pontos. E eu acho que as pessoas hoje têm muito medo. Medo de fazer porque tem que dar certo de primeira. Aham. Tem que acontecer aqui e agora. Não é assim que funciona. Ninguém vai acertar de primeira. Ixi. Se essa pessoa acertar de primeira, parabéns. Mas a gente precisa do caminho para entender que algumas coisas não foram feitas para as nossas habilidades, para os nossos talentos. Sim. E aí você experimenta e entende que aquele deu, que aquele outro não deu. Sim. Eu, ao longo desse processo, tentei. Eu fiz também estágio impresso, eu fiz estágio em marketing interno de imobiliário, inclusive. Olha que legal. Fiz várias experiências. E o que acabou me cativando e atendendo aquilo que eu esperava era a produção de vídeo, que era algo que eu não imaginava que eu queria. Olha que interessante. Então eu digo que se deixe surpreender. A gente quer tanto controlar as coisas que a gente esquece de viver o que está ali à nossa frente, né, Será Jefferson? que isso não é um pouco dessa cultura digital, que tudo é mais rápido? Porque assim, eu lembro quando eu era criança, para entrar na internet, tinha que ter a tal da discada, na internet discada. A gente só podia entrar no final de semana ou depois da meia-noite, e ainda assim não era tão legal quanto agora. Aí, beleza, a gente aprendeu a esperar o processo das coisas. Mas a geração mais nova, tudo é rápido. Né? A pessoa fica de mau humor porque a internet está lenta. Né? Se ela soubesse o que é não ter internet, igual eu já vivi, entendeu? É totalmente diferente. Me diz, será que essa aceleração digital não está fazendo as pessoas também quererem tudo para ontem? Imediatistas? O que você pensa? Com certeza. E eu digo assim, não é só o fato da internet nos acelerar, mas é o fato da gente ter perdido a noção do processo das coisas. Porque tudo vem muito rápido. Então, antes, se você queria comer algo diferente, você tinha que pegar o telefone e discar, já os mais novos, né? Assim da nossa idade faziam isso. Os mais antigos tinham que ir até o lugar, senão não ia ter. Ou você teria que fazer. Olha como a gente encurta. Hoje a gente nem precisa falar com ninguém. Você vai lá no aplicativo, pede sua comida e vão trazer na sua casa. Então, a gente não vive mais processos muito longos. A gente precisou se adaptar. Tem a parte positiva, que é ter um mundo mais evoluído. Sim. Então, hoje nós temos mais chance de atuar em diferentes áreas, mesmo escolhendo uma só profissão. Olha que dádiva! Você pode fazer várias atividades, mesmo sendo o mesmo profissional, tendo escolhido uma carreira só. Mas essa aceleração prejudica a nossa percepção do que é bom e do que é ruim. Porque Sim. parece que o bom é o rápido. E na vida é assim, Jefferson? Na vida é... Poderia, né? A gente ia gostar Como bastante. seria bom se fosse apertar um botão e tudo se transforma, né? Sim. E a questão é que existe uma droga muito pior do que as drogas que nós conhecemos. É uma droga chamada comparação. Porque quem não vive o processo, quem não acompanha o processo das pessoas, você vê uma pessoa com resultado lá em cima, aí só porque ela tem talvez alguma semelhança com você, tem idade parecida, ou porque estudou o que você estudou, há um risco, né? Há um risco de nós olharmos e falar, mas por que eu não tenho o resultado que ele tem? Mas se eu não vi o processo que a pessoa passou, não faz sentido eu me comparar. Eu não tem como, cada um nasceu de um jeito, num lugar diferente, numa história diferente. E é por isso que a vida é diferente. Então, muitas vezes, nós estamos nos drogando desse negócio de comparação, de querer se cobrar, se culpar por não ter o resultado igual ao do fulano. Mas, cara, volta 10 anos atrás, como era, 20 anos atrás. As pessoas nem se conheciam direito, só conhecia quem estava no bairro, era outra realidade. Então, assim, a comparação é uma droga, né? Isso trava muitas pessoas. Eu vejo pelo meu dia a dia, atendendo os clientes, falando especificamente só de mídia social, para a gente fazer um recorte e você vir com a gente na história. Falando especificamente de mídia social, você entra no perfil de X pessoa que está no mesmo nicho e ele tem tantos seguidores, tantas curtidas, tantos vídeos, tantos e tantos e tantos. Aí você vai para a tua página, não tá do mesmo jeito. E aí você se pergunta, o que eu fiz de errado? Será que tá errado? É o teu momento. Você conhece teu processo? Exato. E será que tudo aquilo é real? A gente vive num mundo digital que as coisas não são realidade, né? Não. Primeiro, peça aí na sua mentalidade, só faz essa reflexão. Você posta, você é acabada, você é acabado?
no seu domingo, você não vai postar, No meu Instagram bem. todo mundo é Aqui bonito. eu tô maravilhosa, porque eu acordo assim todos os dias, é claro. Sim, dorme e acorda, tá assim, Então a vida da internet, ela não é real e a gente se compara com o mundo irreal. E isso gera sofrimento. O que eu costumo dizer é, pare de olhar comparando, dizendo que você não chega lá. Olhe modelando como Isso. você pode chegar lá. Exato. Vai pro processo, que é o que você disse. Vai conhecer o bastidor dessa pessoa. Vai conhecer o que ela tá fazendo de diferente para ter o resultado que você também pode chegar. Exato. Que a verdade é uma. Se alguém chegou lá, você também pode. Claro. Aí, só que é o seguinte, vai ter que fazer coisas muito parecidas, talvez até as mesmas coisas para chegar lá. Exato. E daí o que acontece? Quando olha o processo da pessoa, fala, mas isso aí eu não estou disposto a fazer. Então tá explicado por que você não tem o resultado que a pessoa tem. A verdade é que quem não enfrenta o processo não tem direito ao resultado. Perfeito. Essa que é a verdade. Mas tá, jornalista, arrebentando, me entrevistou lá no programa Vitrine. Tudo acontece. Tudo acontece. Porque tudo acontecia, né, gente? Vamos fazer dança das cadeiras? Vamos! Vamos estourar balão? Vamos! Qualquer loucura a gente fazia ao E vivo. aí, como é que era fazer esse tipo de loucura na TV? Olha só, eu vim de uma escola em que o certo era o padrão. Só que eu nunca fui uma pessoa padrão. Teve um professor pra mim que me fez chorar, inclusive. Nessa época não dava tanto processo, queria dizer. Professor, queremos você aqui. Ele chegou a dizer pra mim assim, você não é o Pedro Bial. Porque eu gostava de fazer textos longos, matérias longas. Aham. E quando eu fiz meu primeiro VT de matéria de televisão, ela já tinha 12 minutos, porque eu fui pro entretenimento. Nossa. E eu queria dizer assim, aqui eu posso sim. Dele olha e fala, E tá eu fora do já padrão. vim, então, tentando fugir do padrão desde então, porque isso sempre foi muito meu. Sim. Quem disse que não dá pra fazer diferente? Uhum. Para e pensa que você vai conseguir fazer diferente de alguém. Então, eu sempre fui nessa busca. E aí, quando eu tive a oportunidade de criar um programa do zero, que foi o que aconteceu com Tudo Acontece, aquela loucura saiu mesmo da minha cabeça. Você tem ideia disso? Então, eu pensei no que seria impossível de fazer. O que com certeza, se eu falar, eles vão ser contra. Mas eu... O que eu analisei para criar essa ideia? Eu queria que as pessoas vivessem a televisão como ela é. E a televisão, assim como a internet, recorta muita coisa, Sim. tira muita coisa. E eu queria uma coisa que fosse verdadeira. Eu queria que as pessoas fossem lá para ser vistas na realidade delas. Então, Ok. o objetivo era ouvir histórias sem que elas fossem editadas. Então, o Jefferson foi lá, sentou no sofá e realmente pôde contar a sua Isso. história. Pôde falar da vida dele de forma sem filtro. Isso. E isso era muito interessante para mim. Só que o programa vive de uma audiência que precisa ter expectativa quebrada a todo momento. Sim. Só que eu não queria fazer isso com um intervalo, eu não queria fazer isso com a venda de um produto, eu queria fazer isso com brincadeira, com E foi diversão, com leveza. E eu consegui. Só que aí a gente tem um ponto, né? O que as pessoas veem e como o programa dá certo é uma vitrine. Sim. O bastidor ninguém conhecia. Exato. E o bastidor me incomodava muito, né? E quando a gente conversou... Posso falar? Poder da ação aqui? Pode falar o que você quiser. Gente, isso é bom demais. Fui eu para um treinamento do Poder da Ação com este moço. E lá teve uma frase que me marcou muito. Você não fará resultados diferentes se você continua exatamente onde você está. E eu já estava na televisão nessa época há 7 anos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de você dar esse final aí. O que fez você crescer na TV? O que já tinha em você, que era um diferencial teu? Hoje, com mais sabedoria, eu identifico como comportamento empreendedor. Tá. Eu nunca encarei o meu trabalho como um trabalho. Se aquilo era para eu fazer, aquilo era a minha missão. Eu tinha Certo. que realizar as atividades com extrema competência. Então você já olhava como assim, é meu negócio. É meu negócio. Certo. Então esse foi um diferencial. Exato. Mas E por ser o meu negócio, eu queria fazer várias atividades e dinâmicas que eu não podia. Porque eu estava dentro de um quadrado, embora as minhas ideias não estivessem mais. Entendi. E aí eu tava tentando, né, Então, me encaixar. e aí que eu quero chegar, já que indo para o que você já ia dizer aí. Será que esse comportamento empreendedor, essa alegria, essa criatividade, já não cabia mais dentro daquele modelo? Não cabia.
E você precisou do curso para... E a gente demora para enxergar, Jefferson, porque é muito confortável. O que as pessoas veem na televisão? Magia, credibilidade, confiança. E não foi fácil para eu chegar na televisão, Claro que né? não, imagina. Eu levei todo um processo de construção. Eu comecei ganhando 300 pilas. O que você faz com 300 pilas? Foi assim o meu começo. Então, até eu ter o sucesso que eu tinha, foram vários caminhos que eu segui. E eu dava muito orgulho para minha família, que era um pilar muito importante. Até porque a televisão tem um glamour. Sim. A minha avó parava todo mundo. Parava no posto de combustível. Tá vendo aquela ali? Minha neta. Tava no ponto de ônibus. Você não sabe o que minha neta faz. Ela trabalha na televisão. Então tinha todo esse glamour. Certo. Então era muito difícil eu dizer não para aquilo que parecia que era o meu auge. Uau. Porque eu não tinha sabedoria de enxergar que o meu auge poderia ser maior. Caramba, E aí, olha quando aí. eu fiz aquele curso, e eu tive várias viradas de chave importantes na minha vida. E essa eu me lembro justamente da zona de conforto, porque é como eu estava dizendo, muito confortável. Eu estava bem. Por que eu ia sair? Estava recém-casada. O programa estava indo bem. As vendas estavam melhorando, né? Para quem não sabe, quanto mais vende, mais a gente ganha. Então, financeiramente, tudo estava indo muito bem. Era só continuar. Só que existia uma insatisfação dentro de mim com o bastidor. E aí que Porque tá. eu queria fazer mais, eu sabia que dava para fazer mais. E eu tinha impeditivos como qualquer negócio. Hoje, como empresária, eu sei que não dá para fazer tudo. Sim. Mas naquela época eu tinha muita força de vontade, muita energia. Uau. E quando eu saí, o mundo virou. Veio a pandemia. Não. Olha a mensagem de Deus. Caramba. Não, mas olha só que interessante. Vai pro curso, acorda pra vida, eu quero outra coisa, quero algo mais. Quer dizer, na verdade já queria, mas precisou de um empurrãozinho. Beleza, aí chega ali e vem uma pandemia. Não, e não é assim, né? Você sai do curso dizendo, ai, beleza, agora eu tô decidida. É um processo de você acreditar que vai dar certo sem aquilo. Sim. Né? Então eu entendo você que tá na sua zona de conforto, já enxergou que tá ruim, mas tá segurando ainda. Por quê? Porque tem um medo, né? Do desconhecido. E a pandemia fez com que esse medo do desconhecido tivesse presente na vida de todo mundo. Exato. Então eu mudei de carreira, fiz uma mudança completa na minha vida junto com o mundo inteiro. Isso me fez pertencer. Sabe? Quando você sente que Deus está falando com você? É agora. É agora, Jéssica. Vai, entrega tudo que você tem. E eu entreguei. E aí é engraçado porque eu vou falar isso aqui. O meu sócio não vai gostar. Meu sócio / marido. Alô, Max. Meu primeiro curso de marketing digital, eu paguei R$197. Fiz um grande investimento. Investi na empresa. Quando ela foi fazer o contrato social com o Max, ela falou assim, ó, coloca aí que eu tô dando R$197. Mais ou menos isso. Paguei esse valor no curso de marketing e o Max em casa, né? Porque pandemia, ele foi trabalhar dentro de casa, ele prestava serviço para uma empresa de concurso público, que inclusive também, né, deu um boom aí na pandemia. E eu, dentro de casa, assistia a aula online como se eu estivesse na sala de aula. Peraí, eu vou fazer minha anotação, vou grifar isso aqui. Eu realmente fiz aquele curso. E eu terminei o curso com uma certeza. Eu vou fazer esse negócio acontecer. Por quê? Eu vivia a realidade da televisão, que é uma mídia completamente diferente de se vender, porque a Sim. internet é de graça. Como é que Sim. você vende internet, então? É isso aí. E agora? Então, eu entendi o processo. Só que na época que eu estava na televisão, os meus clientes já perguntavam, isso vai pra internet? Isso vai pra internet? Será que eles estavam comprando mesmo televisão? Já tinha um movimento ali. Exatamente. E aí veio a pandemia, esses mesmos clientes que estão comigo até hoje, Que legal. eles queriam algo pra internet. E aí o meu programa nasceu. O meu programa, a minha empresa. Falando de televisão, É. já tô confusa já. Mas aí a produtora cresceu muito. Terminei o curso de R$197. Fechei um grande contrato. Caramba. 2 dias depois de eu ter finalizado, as portas começaram a se abrir Uau. porque eu tomei uma decisão. E é dessa decisão que eu quero falar. Como que é olhar pra algo que tá bom? Que tá bom. Que tem todo esse glamour. E você olhar e falar, eu tô abrindo mão do bom pra chegar no ótimo. Tem uma frase que eu gosto do Jim Collins que fala assim, o bom é inimigo do ótimo.
Então, ou seja, para eu chegar no ótimo, eu vou ter que abrir mão até de coisas boas. Exato. Que muitas vezes nos trazem conforto, nos trazem glamour, que tocam o nosso ego. Perfeito. E quando entra o ego no jogo, meu Deus do céu. E é sofrido lidar com ele. Tá louco, né? O tempo todo o ego querendo nos proteger, né? Então, eu preciso largar o que é bom para chegar no que é ótimo. E aí, doeu fazer isso? Bastante. Só que o que eu tive? A consciência de pedir ajuda. Eu não fiz isso sozinha. Meu marido estava lá. Legal. O Max estava lá dizendo, viu, se der tudo errado, a gente tem esse plano aqui. Isso. Uau. Então, eu fiz isso conscientemente. Ajuda. Eu fui, de novo, buscar no berço, né? Mamãe, papai. O que eles achavam de tudo isso? Caramba. E conhecendo o meu perfil, o que eles me diziam, eles conheciam melhor do que eu, né, Sim, Jefferson? sim. Você viu melhor do que eu. Não interessa o que você vai fazer, vai dar certo, porque você não vai parar até Conseguir. dar certo. Olha que legal. Pra galera que tá assistindo aí, eu tô separando aqui alguns códigos importantes que eu pego com ela, alguns insights. Eu vou recapitular, porque eu quero que você que está assistindo esse episódio saia daqui melhor do que você chegou, que faça sentido estar aqui. Olha que interessante. Ela descobriu o caminho dela trabalhando. Então, você que está esperando uma revelação divina do seu propósito, o meu propósito, o seu propósito está no trabalho que você não faz. Se você fizer o seu trabalho, você vai encontrar o tal do propósito. Agora, se você ficar esperando uma revelação mística, ou um coach falar para você que você tem essa missão aí, cara, espera sentado que você vai cansar. Então, foi trabalhando. Segunda coisa que eu peguei aqui, sem medo de errar. Errou. Foi fazer medicina. E deu errado. Isso mesmo. Ou seja, então, sem medo de errar. É outro código importante. Outra coisa que ela trouxe, comportamento empreendedor. Não adianta... assim, parece até um pleonasmo dizer que tem que fazer diferente e tudo mais. Mas tem gente que ainda está trabalhando igual robô, né? Exato. E daí o que acontece? Robôs podem ser substituídos por inteligência artificial. Você e seu talento, não. Então, foi só a voz de Deus. Sentiu agora o... Voz do profundo. Uau. Então, beleza. Aí, o que acontece? Chegou no auge. Por quê? Porque, veja bem, comportamento empreendedor, trabalha, não tem medo de errar. Em algum momento ela vai dar certo na vida. Pegou, Wagner? Pegou ou não? Pra quem não sabe, aqui nós temos o Wagner, que ele tá aqui com a gente, entendeu? Ele sempre estará, assim, ele é tipo Deus, assim, onipresente, entendeu? Tá só pegando os códigos, né? Então, nessa fórmula, ela chegou num determinado auge, ou seja, tô bem aqui, cara, tô na TV, tá dando certo, minha vida tá legal, casei, bacana, mas quem é fora da curva mesmo, não entra em qualquer caixa. Chega um momento que você fala, dá pra ir mais longe, dá pra ir mais, dá pra ir mais, dá pra ir mais. Aí que vira tudo. Só que ela foi pedir ajuda. Quero dizer para você que está aí buscando uma série de mudanças e quer conquistar tudo sozinho. Você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, arrogante. É por isso que você não sai do lugar. Tem que ter a humildade de pedir ajuda. Pede ajuda, cara. Pede ajuda para quem já viveu o que você quer viver. Pede ajuda para quem está ali preocupado com você. Pede ajuda. Essa questão de, eu não quero incomodar os outros, nada mais é do que orgulho. Eu não quero incomodar. Quem é você para não incomodar? Eu incomodei você já alguma vez na vida, entendeu? Uma das fichas que caiu para mim e para minha esposa nessa pandemia e toda essa virada de chave foi que eu só vou parar de passar perrengue depois que e perrengue, entendem como quiser. Problema de relacionamento, problema financeiro, qualquer coisa que você for ter. Eu só vou parar de passar perrengue quando eu aprender o que eu tenho que aprender com aquele perrengue, senão ele vai voltar. Exato. E daí assim, mas eu não quero. Quem é você para não passar uma vergonha? Quem é você para não passar uma humilhação de vez em quando? Faz parte do processo. Quem é você para não tropeçar na calçada? Entendeu? Essa é a verdade. Então, assim, você pediu ajuda e transformou R$197 num contrato de... mais ou menos. Na época, R$4.000. Vamos vender um curso online da Jéssica agora. Como transformar R$197 em R$4.000. E eu lembro que quando eu fechei esse contrato, eu chorei. Também. Por quê? R$4.000 a gente vendia televisão. Isso. Eu vendia a minha produção pra internet. Isso aí, é o que eu digo para os nossos colegas de trabalho da televisão, né? Porque embora eu não me considere jornalista, eu tenho um bom network com esse povo. Eu digo assim, você é maior que a TV.
você é maior que a televisão, você é maior que a rádio, você é maior que o veículo. Alguns falam, eu? Né? Eu não sou maior que a TV tal, não sou maior que não sei o quê. É sim, cara. É sim, porque o ser humano que faz a instituição, não é a instituição que faz o ser humano. E quando vira essa chave, fala, cara, eu sou maior que a TV, cara. E você viu, né? Porque você transformou o teu investimento mínimo aqui numa coisa muito maior. Eu nunca falei desses valores, tô chocada que eu abri. Olha só, hein? Entendeu, né? Olha a persuasão desse menino. Daqui a pouco ela tá falando Pix aí, entendeu? Vamos. É CPF. Mas quando a gente coloca assim em números, fica visível para as pessoas Sim. que uma decisão realmente muda os resultados. E outra coisa, você que tá vendo agora, saiba que para contratar ela agora é 40 mil, não é 4, entendeu? Então isso aqui não é pitch de vendas dela, tá bom? Caramba, mas aí você foi pro jogo, transformou e começou. Sim. E daí? Já montou em equipe e tal ou foi... A síndrome da garota que gosta de trabalhar. Então, tá trabalhando bastante. Eu já falei bastante. Então, no caso, já não tava sobrando tempo para mais nada. E o Max, né, meu marido e sócio, começou a enxergar isso tudo no negócio. Certo. Então, nas horas vagas, ele era meu câmera, né? Para quem não sabe, a gente se formou junto em jornalismo. Que legal. Ele estava comigo desde a primeira compra da câmera para os nossos jobs freelas em 2017. Então, desde então, a gente tá junto. Vocês se conheceram na faculdade? Sim. Ele atrapalhou meus planos, porque eu só queria estudar. Ele que quis me namorar. Sei, eu tenho certeza que é isso. Tenho certeza que a culpa é só dele. E aí, desde então, ele sempre esteve do meu lado, sabe? E nessa transição, ele foi percebendo que já não dava mais. Então, ele chegava do trabalho formal dele, 9h30, 10 horas da noite, porque era uma carga horária intensa. Eu estava trabalhando e ele tinha trabalho da nossa empresa para resolver, porque ele decidiu fazer parte. Caramba, aí vem um risco. Começa a atrapalhar o relacionamento. Aí a gente só trabalhava, né? Basicamente muito trabalho, começou a ficar muito cansativo. Até que em maio do ano passado, olha como faz tempo, sou muito experiente. Em maio do ano passado, fazendo 1 ano esse ano, ele tomou a decisão de já preciso largar o meu trabalho, porque a nossa empresa vai voar. Uau. Nossa empresa vai crescer. De quando ele está para hoje, então até ele decidir vir, eu trabalhava com mais uma pessoa que me auxiliava com as artes, né, com a parte gráfica, que uma coisa, gente, aprendam, a gente não faz tudo. Você pode até conseguir por um período, mas vai chegar o limite da tua competência e vai ter alguém que vai fazer melhor. Então, contrate. Eu aprendi isso sofrendo. Contratei, então, uma pessoa que cuidava das artes e eu tinha mais uma redatora que ajudava nas redações para alguns clientes. Só que chegou no nosso limite. E ele enxergou tudo isso e desde que ele está conosco, nós hoje somos em 13 pessoas na equipe. Em 1 ano. Caramba. Pensa como a gente evoluiu. E nós cobrimos hoje grandes eventos, viajamos com a nossa empresa. Então, o nosso foco mudou bastante. Caramba. Conseguimos nos posicionar, vamos trabalhar com saúde e educação. Então, a gente conseguiu olhar para o nosso negócio com muito mais clareza. Me diz aí, você já tinha trabalho, trabalha bastante, trabalha bem, você já não tinha medo de errar, são coisas que você veio trazendo do teu histórico. Comportamento empreendedor, capacidade de pedir ajuda, ok. Qual foi a nova habilidade que você precisou desenvolver nesse período? Porque, você estava cheio de trabalho porque você trabalhava bem. Você tinha bastante cliente porque não tinha medo de errar, pegava até mais do que devia, provavelmente porque queria vender e acontecer, beleza. Mas aí, qual foi a nova habilidade para essa virada de chave? O que você aprendeu de diferente? Ter a convicção de que vai dar certo. Olha. Porque durante todo o período, todo esse processo, você sempre fica com o pé atrás. E eu sei, empreendedor, que no mundo de hoje a gente acorda com essa sensação de que pode dar errado. Mas nós precisamos corrigir isso. E eu tive uma dependência da minha carteira assinada, que é o capítulo de eu fui ser docente, dar aula para futuros jornalistas para ter a carteira assinada. Por quê? Era seguro? Que segurança que eu precisava, Jefferson, no meio disso tudo. E até eu desprender disso, até ser convicta de que eu era uma empresária, eu demorei. Em maio do ano passado. Mas você deu aula depois que tinha saído da TV? 5 anos, desde 2015 eu dei aula. Você eu saí primeiro da televisão e 1 ano depois eu tive coragem de sair da minha carteira assinada. Tava lá, né, gente? Firme e forte. Um apego com aquele salarião. Exato. E aí,
a convicção mudou muito a minha visão. O eu entender que eu preciso Certo. acreditar que eu sou capaz. Porque apesar de dizer sim e não ter medo, eu sempre fui insegura. Sim. Será? Ai, meu Deus, tem que pensar muito, tem que fazer muito, entendeu? Então, eu tinha isso dentro de mim. E, poxa, eu não sou só uma empreendedora, eu sou uma empresária, eu toco um negócio, eu administro pessoas. Isso é difícil para quem tem apego à formação, por exemplo. Eu sou jornalista, não sou empresária, eu sou jornalista. Quem disse? Quem disse? Né? Então, a gente se limita rolou em caixinhas. um desapego da identidade também, tipo, Sim. ou uma nova identidade, não sei explicar, mas você começou a se ver... Uma reconstrução, eu vejo, né? sabe? Uma reforma. Reforma ficou bonito. Eu passei por uma reforma de carreira. Da identidade. Mas olha que legal, é interessante você trazer isso, porque muitas pessoas querem dar um próximo passo, né? Querem ter uma transição de carreira, querem ir para um outro nível, querem fazer coisa diferente, mas elas ainda estão apegadas à identidade delas, essa identidade profissional, que na verdade não determina quem você é. Exato. Você não é jornalista, você é a Jéssica, que é muito mais do que ser jornalista. Então, alguns estão apegados nisso, outros estão inseguros, sem essa convicção. E se for voltando aqui nas habilidades que você já desenvolveu, teria muita coisa, mas essa questão da convicção, ela também não é do dia para a noite, né? Não. Porque é uma construção. Um diálogo interno falando, será? Acho que não. E você precisa estar nas rodas certas de pessoas que te fazem enxergar isso, né? Então, em maio do ano passado, em março do ano passado, sendo bem mais específico, eu recebi o convite para participar de um movimento de mulheres empreendedoras. Legal. Então, alguém viu em mim algo que eu não tinha visto. De novo, assim como você viu naquela época, de novo, Deus mandou um anjo na minha vida. Uau. Que disse, olha, você vem comigo nisso, a gente vai fazer dar certo, que foi a Kelly Cris, que trabalhava já com marketing de influência, e a gente já tinha tido outras conversas, ela também tinha sido minha entrevistada ao longo dos anos, e a gente trocou algumas figurinhas nesse sentido. Quando ela decidiu trazer o movimento para Cascavel, ela pensou em mim. Olha aí. E estar nesse movimento de mulheres com mais experiência enquanto empresárias do que eu, me fez enxergar que havia um processo que eu não tinha vivido. Olha aí, hein? Então, eu fui buscar aprender sobre gestão, que era algo que eu tinha pulado, porque eu não decidi ter uma empresa e tive uma empresa. Eu decidi não ser jornalista e a empresa aconteceu. Olha só. Então, foi um processo diferente. Então, tem mais coisa aqui. Então, convicção é você entendeu que você é maior que tua profissão, você pode ser o que você quiser nesse sentido profissional. Você se conectou com pessoas certas, que já estavam na frente. Perfeito. E olha que interessante, você aprendeu gestão. Você foi ver que não era só sorrisos. Organograma! Eu chorei muito para conseguir fazer um organograma. Para você, que é da área das exatas, da gestão, parece fácil. Mas para eu, que até hoje tenho uma equipe, vou usar o fora da curva, porque é fora dos padrões, né? O meu negócio sou eu e o Max dentro da sede, que é um escritório home office, que a gente estruturou lá dentro, com todas as pessoas trabalhando fora. Então, tem gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Então, o nosso time todo é externo. E aí, a gente tinha que gerir e organizar essas pessoas. Caramba. De um nó na minha cabeça, e eu entendi que isso eu não preciso fazer. Olha aí. Porque o Max é muito melhor nisso do que eu, Jefferson. É. Estável. Ele brilha no processo. Ele tem um perfil estável, né? Sim. Pra quem não sabe, existem os 4 perfis comportamentais. Vocês vão me ver falando muito disso, né? Tem o dominante, que é prático, rápido, objetivo. Tem o influente, que é comunicador. Quando pensar no influente, lembra da Jéssica. Ela é um influente nível 190, sei lá quanto aí, entendeu? É mais influente que eu conheço. Aí tá, tem o estável, que é uma pessoa calma, processual, boa ouvinte. E tem o conforme, que é detalhista, organizado, é disciplinado. E muitas vezes você está tentando ser conforme, mas você é influente. Tá tudo bem, você consegue até uma altura, mas chega um momento que você precisa pedir ajuda. Sim. Lembra que a Jéssica trouxe aqui, ó, pedir ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Então, às vezes nós estamos flexibilizando o perfil errado, querendo fazer de tudo para ser outra pessoa, né? E na verdade não é esse o caminho. Você entendeu que o teu perfil tinha uma missão no projeto e que o Max tinha outra. E foi incrível entender isso. Porque aí a gente realmente dividiu. Olha, isso aqui vai ficar sob sua gestão, dentro desse lindo organograma que eu fiz. Nossa. Um vai ser o único da minha vida, então eu tenho que ter orgulho dele.
O Max fica com essa parte Tá. da empresa, essa outra parte da empresa tá sob minha responsabilidade, então eu fico com toda a parte criativa de produção de conteúdo e vendas, Aham. e ele gere a equipe de processos, Legal. edição de vídeo e tudo mais. E funciona bem dessa forma, tá indo ótimo. A gente acelerou de novo. Sem dúvida. É uma sociedade muito, muito, muito justa. Porque é o seguinte, ele não precisa forçar tanto para fazer aquilo. Ele está Exato. sendo natural. E você também. Porque para você fazer essa outra parte também não é. O que acontece é que muitos casais passam por dificuldades justamente por não entender de perfil comportamental, que é uma coisa que deveria estar em todos os cursos de Sim. noivo nas igrejas, por exemplo, né? Eu lembro quando eu fiz o meu curso de noivo, beleza, legal, eu já tinha uma certa caminhada de igreja e tal, então para mim não foi assim tão disruptivo, né? Mas eu fico imaginando que se tivesse naquele curso os 4 perfis, as linguagens do amor, coisas diferentes que a gente tem aprendido hoje em dia, que já são antigas, não é nada Sim. novo, não é nada novo, mas que agora está presente, está na moda, as coisas seriam diferentes. Então, entender de perfil também fez sentido para vocês, para a empresa Com crescer. certeza. Com Caramba. certeza. E colocar as pessoas nas funções certas. A Aham. gente entendeu como Uau. posicioná-las a partir daí. E não adianta, se hoje você está sofrendo em algum processo do teu negócio, você precisa realmente olhar que processo é esse e quem pode te mostrar o caminho. Certo. Nós não estamos num mundo que dá tempo de ficar errando, persistindo nesse erro. Certo. Você erra, aprende e corrige. Sim. Entende? E tudo bem se você consultar a internet se você não for para um profissional. Vai lá no YouTube, né, Jefferson? Claro, é. Quanta coisa a gente aprende no YouTube. Claro, sem Preciso dúvida. entender como fazer X, Y, Z. Você vai lá e vai aprender Isso. como corrigir isso dentro do seu negócio. O que não dá é para ficar parado esperando o problema se Exatamente. resolver sozinho. Porque resolve? Não tem como, né? A gente queria, né? Não, Seria é. perfeito, mas não é assim. Às vezes parece até que o problema vem sozinho, mas resolver não. Não, ele vem sozinho mesmo. O que acontece? Nessa jornada, beleza, empresa crescendo e tudo mais, você encontrou assim uma missão que a galera sonha, né? O meu propósito, né? Daqui uns dias vai ter gente fazendo passeata na rua. Eu quero o meu propósito. Trabalhar não quer muito, mas quer propósito, Sim. né? Mas você encontrou uma chama aí dentro, algo que Exato. você fala, caramba, é pra mim isso aqui. Eu já escutei várias interpretações do que é propósito, missão, visão bom. e valores, sabe? O que eu entendo por propósito? É aquele teu chamado, é aquilo que faz você realmente querer acordar e fazer acontecer. Legal. E a tua missão é aquilo que você já faz todo dia e te leva até o teu propósito. Legal. Então vamos resumir, propósito como a constância de cumprir a tua missão. Aí acaba a confusão. A minha missão é fazer com que as pessoas enxerguem na comunicação a sua forma de ter resultado. Legal. Porque quem se comunica bem tem sim mais portas abertas. Isso não é um segredo. Você já percebeu isso na sua roda de amigos, você já percebeu isso dentro da tua empresa, Sim. vendo aquele colega que às vezes tecnicamente nem é o melhor, mas ele se comunica tão bem que ele tá subindo e você tá ficando. Então, isso já é uma realidade na vida das pessoas. O meu propósito é fazer com que elas se movam a partir disso. Legal. E eu tenho conseguido fazer isso dentro da minha empresa. Então, isso é muito especial para mim, me faz querer acordar, me faz gostar ainda mais daquilo que eu faço. É interessante porque, para mim, essa questão de missão de vida e tal, ela está muito ligada a você também ter prazer em fazer o que você Exato. faz, né? Não quer dizer que você vai fazer só o que dá prazer. Uh-uh. É ter prazer no que faz, não fazer o que dá prazer. Exato. A galera entende errado isso muitas vezes. Não, tem que só fazer o que você gosta. Se você fizer só o que você Faça gosta... o que você ama e não terás que É. trabalhar. Ai, gente, que balela. Ixi, é uma boa pra falar, né? O pessoal fala, não, se você encontrar o que você ama, fizer só o que você ama, você não vai mais precisar trabalhar. Já começa a plantar algo errado aí. Porque assim, ó, se eu for fazer só o que eu gosto, lá na frente eu vou ter que fazer o que eu não gosto. Em algum momento, a conta não fecha. Então, Exato. nós vamos ter que fazer coisas que nós não gostamos e encontrar prazer nelas. Exato. Mas eu posso escolher coisas que me dão um determinado prazer. O assunto que eu gosto, as coisas que me fazem sentido. Beleza, eu curto isso aqui. Tem coisas que são habilidades naturais. Por exemplo, você não tem como, Jéssica, fazer alguma coisa sem se comunicar. Teu negócio Perfeito. é comunicar. Beleza. Tem pessoas que têm uma habilidade mais de processos, igual o Max. Uhum. Beleza, tranquilo. Então, tem a ver com o que eu gosto? Tem. Tem a ver com o que eu sou bom? Tem também. Mas também tem a ver com transformar a vida de alguém. Exato. Porque se transforma a vida, as pessoas pagam. Exato. Se não faz diferença, as pessoas não pagam. Aí você vai me dizer, mas então o caneta azul lá, essas brincadeiras na internet, esses memes, não transformam nada e estão ganhando dinheiro.
Claro que transformam, gera alegria. Geram alegria, faz a pessoa ficar lá um tempo, talvez, que pra mim é perdido na internet, mas tá lá, dando risada, entendeu? Eu gosto de perder um tempo na internet. Aí, ó. Aí, Manuel Gomes, tá aqui a sua fã. O que acontece? Nessa coisa de encontrar missão e tal, muitas vezes as pessoas querem só uma parte. Elas querem só o que gostam, ou só o que são boas, e não vê que é a união das três coisas. É o que eu gosto, o que eu sou bom, e que ainda dá resultado pra mim, pras pessoas, que daí alguém vai pagar por isso. E você tá encontrando o teu caminho. Sim. E eu vejo assim que as pessoas acham que existe essa fórmula milagrosa de eu sempre no futuro, eu vou encontrar algo que eu faça bem, que no futuro me dará dinheiro e que assim serei feliz. E ela não olha para o agora, onde ela não saiu da zona de conforto, onde ela não se mexeu, onde ela continua tendo os mesmos resultados, que é o que já aconteceu comigo em um determinado momento da minha vida. Então, o que eu entendo que o movimento vai fazer você encontrar o seu propósito. Olha que não legal. essa busca na internet. Olha que legal. É o movimento que vai fazer você chegar lá. Movimento. Não tem como as coisas acontecerem se não se mexer. Não tem. E hoje eu entendo que o meu propósito não é ser feliz com a comunicação. Isso é o resultado do que eu já faço. Tá. A felicidade é a consequência porque ela vem do resultado. Legal. Então, se tem algo que dentro da tua missão tu vai ter que cumprir e você não gosta, o que disso vai realmente te gerar resultado? Se apega no resultado. Sim, porque nós somos assim. Eu vou falar de emagrecimento, que eu tô no processo, gente. Não é fácil pra mim. Eu gosto de comer uma porcaria. Prato favorito, prato cheio, né? A gente é Prato dessas favorito, pessoas. prato cheio. Eu não lembro. Mas Não sabia eu essa. preciso corrigir isso na minha vida, porque eu não estou feliz na minha situação atual, então eu preciso corrigir. Mas eu vou viver um processo que eu não gosto. E tá tudo bem, porque eu estou focada no meu resultado. Quantas vezes você tem aberto mão do seu grande resultado para ser feliz no processo? Não inverta a ordem, porque quando você inverte a ordem, você permanece no estado atual, que é o que a gente está falando de movimento. Então, só o movimento vai te fazer chegar a algum lugar. Legal. Não é deixa a vida me levar, a vida vai te levar para onde você não quer. Exatamente. Que interessante isso que você está falando do movimento, Jé. Porque assim, ó, a maioria das pessoas, elas estão até se mexendo. Só que movimento tem direção. Exato. Movimento tem constância. Movimento é um movimento. Não é barulho. Não é bagunça. Não é ocupação. Exato. Às vezes a gente está ocupado. Não, eu trabalho demais. Eu trabalho 12 horas, 18 horas. Mas não é um movimento. Não tem direção, não tem constância. Né? Então, é muito preocupante se eu estiver só fazendo barulho e não estiver fazendo movimento. Me fala uma coisa. Como que eu faço para saber se eu estou em movimento ou se eu estou só fazendo bagunça? Faz a seguinte análise agora. Quais foram as últimas atividades que realmente te trouxeram prazer e resultado? Quais foram? Se teu trabalho hoje te traz resultado e não te traz prazer e isso te faz não querer mais ter esse resultado, tá na hora de mudar. Você tá só fazendo barulho, só se mantendo ocupado. Agora, se você já teve prazer, já teve resultado naquilo, talvez seja a hora de você dar atenção e focar nisso. Então, a gente consegue ter algumas métricas, né? Sim. A gente brinca que na rede social a gente tem métricas, né? Engajamento, Sim. curtidas, número de seguidores e tudo mais. Na vida, a gente também tem essas métricas. Quantas vezes você fez o que você não quis e nem gostou do resultado? Isso não é o que você tem que fazer. Isso daí tá te distanciando da tua missão e do teu propósito. Uau. Não é verdade? É real. Então, pare de fazer aquilo que não te faz feliz, não te gera resultado. Vou dar um exemplo. Ser viciado em séries do Netflix. É maravilhoso, né? Mas chega um tempo que você mesmo tá de saco cheio, que você passa várias vezes procurando e nem acha mais o que assistir. Não tá mais prazeroso, não tá te gerando resultado. Você vai continuar fazendo por quê? Olha só, você falou isso aí, eu me lembrei. 2016. Eu estava num momento de muita frustração com os meus projetos. De fato, eu não estava gostando do resultado e eu não sabia como mudar. E eu estava numa uma certa crise de me esconder. Então, eu entrava, sentava na sala, fechava a cortina, deixava bem escurinho. Eu pegava um potão de sorvete, eu pegava cerveja e eu ficava assistindo série ali,
aumentando a minha dopamina lá em cima, com série, com isso, e eu fui perdendo a vontade de querer reagir. Então, muitas vezes, nós estamos assistindo filme, ali viciado em série, viciado em comida, viciado em qualquer outra coisa, para esconder. Porque eu queria me esconder, que o resultado não era bom, eu não me via capaz de mudar, e eu queria fugir. Virava uma fuga para mim. Só Perfeito. que, como você falou, chega uma hora que ou acorda ou morre. Quantas pessoas que entram em quadros depressivos que começaram assim, se escondendo, se escondendo, se escondendo, se escondendo. Caramba, né? E é muito triste porque a gente vê a vida indo embora. Aham. Se você tem a sensação que tua vida tá indo embora, tem uma coisa pra te fazer, para te falar, ela acaba. Então você vai esperar ela acabar, não vai funcionar. Você tem que começar o movimento do agora, né? Exato. Então faça hoje o diferente, faça hoje um movimento, faça amanhã de novo, porque não precisa mudar tudo de uma vez. Sim. Eu não mudei tudo de uma vez. Eu me preparei, eu não fui alimentando essa ideia, Sim. não passei por um processo, não fui buscar ajuda. Funciona para todo mundo, Certo. né? Ô, Jéssica, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira delas é o seguinte, a gente não tocou nesse assunto porque não precisava, mas agora faz sentido. Quem olha para a Jéssica consegue sentir um brilho, uma alegria. Onde ela chega, ela vai dominando o Purpurina. espaço e vai... Isso não é só perfil comportamental, não é só perfil. Eu conheço pessoas que têm o mesmo perfil que você, que são falantes, mas são mais barulhentas do que cativante. Você tem uma experiência com Deus também? Bastante. E aí? Meu alicerce, né, na vida. Eu já tive um problema de saúde sério, inclusive, quando eu era adolescente. Não gosto muito de falar sobre isso, porque a gente evita se emocionar, né, gente? Mas eu... Quem é você para não se emocionar? É que vai estragar a maquiagem, Jefferson. Mas a minha mãe ouviu do médico que eu não estaria mais nesse mundo em dado momento da minha vida. Eu tinha 13 para 14 anos. Uau. Eu penso que foi daí o meu desejo de virar médica, porque eu passei muito tempo também dentro de instituições de saúde. E o meu problema, gente, não é que eu sou maluca, mas era na cabeça. E o que eu entendi dessa mensagem toda, que eu vivi um milagre, e eu falo isso abertamente, eu vivi um milagre. E eu estou aqui nesse mundo porque Deus tem algo pra mim Uau. que é muito forte. E que um dia eu vou te entregar. Pode ter certeza que quem tá assistindo vai receber. E eu entendi que eu não podia desistir. O que eu aprendi com esse problema de saúde tão jovem é que os meus pais e a minha família eram capazes de fazer tudo por mim, Jefferson. Eles venderam um carro pra gente ir pra Aparecida do Norte, né? Eu sou católica, sou da religião e que acredita em Nossa Senhora, minha padroeira. Eu também. E eu entreguei tudo o que eu via minha família fazendo por mim. Eu dizia, Deus tem um plano pra isso, não é possível. Minha santinha me guarde. Alguma coisa vai acontecer. E eu tive um sonho com Nossa Senhora. E ela dizia assim, pare de tomar o seu remédio que você vai ficar bem. E eu sabia que minha mãe não ia deixar eu fazer isso, Jefferson. Eu parei de tomar o remédio escondido. Parei de tomar. E aí fui pro médico fazer os exames novamente, eu não tinha mais nada. Eu não sei explicar tecnicamente, porque eu nunca quis saber, tá? Porque eu era muito nova também, e hoje não faz mais sentido. Mas era como se eu sofresse pequenas hemorragias enquanto eu dormia. Então eu acordava e meu travesseiro tinha sangue. Meu Deus. E não era algo que era possível corrigir. E aí, tá aqui a prova de que eu não morri. E eu acredito muito que isso tem um motivo. E eu não posso levar tristeza na vida das pessoas, porque eu já levei tristeza para um grupo de pessoas que me amava muito nessa época. Caramba. E isso é muito forte. A minha missão é fazer as pessoas felizes. Eu quero levar alegria. Essa é a minha marca. Caramba. Eu já fiz vários cursos de marketing que dizem lá, ai, coloque as características na tua marca. E daí que eu tenho que ter credibilidade? Eu quero ser feliz. E eu quero levar isso para as pessoas. E o teu que Instagram, o resto seja só consequência. tem cor alegre. Exatamente. É ou não é? Eu sempre Sim. percebi isso. Eu gosto disso, é o que me move. O mundo já tá tão cheio de tristeza, eu não Caramba. quero ser mais uma pessoa dessas no meio. Caramba. E é difícil eu tocar nesse assunto, nunca falei isso publicamente, hoje você tá conseguindo várias informações privilegiadas. Mas é porque eu tô me sentindo acolhida. Meu Deus. E eu não gosto de falar isso porque muitas pessoas ficam com aquele sentimento de que eu fui privilegiada.
eu já me senti culpada por ter ficado nesse mundo. Meu Deus. Você entende? Porque parecia que era fácil. E hoje eu tenho consciência de que não, eu tô vivendo uma história que Deus escreveu pra mim e que eu não sei qual é o final, mas Ele sabe. Então eu vou seguir, firme, forte e feliz. E você sabe que quando eu encontrei o Max e contei tudo isso pra ele, é difícil pra ele acreditar também, porque ele não é tão praticante na religião. Sim, sim. Mas como diz, contra o que você diz, eu não tenho argumento. Sim. Então, hoje nós vivemos, né, dentro da fé, Caramba. nessa mudança constante de acreditar que tem algo por vir. Ou seja, aí que tá. Existe essa geração buscando tudo isso aqui que você falou, mas nenhuma destas coisas teriam acontecido se você não tivesse decidido viver. Exato. Você decidiu viver. Eu vou viver e os meus pais vão me ver viva e eu vou levar alegria. E a minha pergunta para você que está assistindo a gente agora, você já decidiu viver? Você já decidiu viver? Olhar para a tua vida do jeito que tá e falar, independente de como esteja, eu vou viver. Porque nós, vendo aqui o que a Jéssica está falando, primeiro que ela recebeu uma cura, recebeu um milagre. E muitos de nós recebem curas, recebem milagres, recebem bênçãos de Deus e não tem essa gratidão dela de falar assim, eu vou viver, Deus me curou, eu vou viver. Aí a gente encontra a fonte da tua alegria. É a experiência com Deus, né? Sim. E o meu lar sempre foi um lar de muita fé. Uhum. Eu aprendi a ter fé no processo da existência dos meus pais. Uau. E a gente sempre olha para a fé como algo que a gente não é capaz de tocar, de sentir. Mas vamos ser francos. É sim. Você sente isso no teu dia a dia. Você sente quando a pessoa tem ou não tem essa energia diferente. É disso mesmo que eu digo. Porque para algumas pessoas falam, não, ela ri assim porque ela tem uma empresa. Não, ela ri assim quando ela trabalhava na CLT. Sim. Não, ela ri assim porque ela trabalha na TV. Não, ela ri assim antes, quando ela estava tentando passar em medicina. Exato. Ah, não, mas ela ria assim porque ela está fazendo jornalismo. Não, ela ria antes, quando ela não sabia nem o que ela ia fazer da vida. Então, há um segredo aqui. Há um segredo. Uma alegria comunicada o tempo todo, uma alegria que é você que comunica. Não é que simplesmente Deus coloca no seu coração. Não, você olhou para a sua vida e falou, eu mereço estar viva por algum motivo, então eu vou honrar a dádiva que é a vida. E quando eu honro a dádiva que é a vida, o que acontece? Ninguém me segura. Você vai para um lugar, as pessoas te abrem portas. Você diz que comunicação abre portas. A porta abriu. Então, ou seja, essa gratidão que você tem, ela se transforma numa energia. As pessoas começam a sentir. Aí não tem como, né? Portas abertas. Amém. Que sigam abrindo não só para mim, mas para todas as pessoas que puderam conhecer um pouquinho disso, viu? Ô, Jéssica, você falou aí de uma questão interessante, né? Produção de conteúdo, futuro, tecnologia. Para você que veio da pauta, que veio de escrever texto, o tal do lead jornalístico e aquela coisa toda que a gente viu na faculdade, como é que você está vendo esse movimento onde está se fazendo praticamente desnecessário o jornalista convencional? E aí? Jornalista convencional já devia ter acabado faz tempo. Desculpem, queridos colegas, mas o mundo não é convencional. O mundo mudou. As pessoas mudaram. A gente mudou. Se o jornalista não mudar, infelizmente ele vai acabar. Quando a gente fala de inteligência artificial, tudo aquilo que é básico, uma máquina pode fazer. E é por isso que a inteligência artificial existe, para que a gente faça demandas mais complexas. Sim. Mas quem coordena a máquina continua sendo nós. Então, o ChatGPT, vou falar aqui, por exemplo, ele acelera o seu processo de criação, ele vai te trazer ideias, mas aquele textinho que ele traz é básico. Não tem autenticidade, não tem criatividade. E você pode sim dar comandos para ir melhorando esse texto, mas ainda não vai ser você escrevendo. Isso não muda. O quanto você quer criar um conteúdo autêntico depende sim da visão de quem está por trás da criação, certo, e não da máquina. Eu brincava com você nos bastidores. O ChatGPT escreve texto, se é a sua máquina que lava a roupa. Entende? Tem que ter alguém no processo, a mão humana sempre vai ser necessária. Logicamente
que hoje, com o processo de produção acelerado, o mercado vai demandar menos pessoas. Sim. O que isso significa? Que eu tenho que ser melhor. Exato. Que eu tenho que ter o meu diferencial, a minha autenticidade. Que eu tenho que colocar mais identidade naquilo que eu faço. Há muito tempo a gente vem falando disso, desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, eu sempre trouxe essa mensagem. Se você trabalhar igual um robô, você vai ser substituído por um robô. E chegou o tempo. Eu lembro que eu falava dessas coisas e a galera falava, mas você está falando coisa aí para 2030, né? 2050. Não, amigo, nós estamos em 2023 e já tem empresas demitindo funcionários e colocando as IAs para trabalhar. E isso vai acontecer tão rápido, que quem não se atualizar está fora. E é uma coisa interessante, não é só se atualizar tecnicamente, é atualizar a mentalidade, Exato. atualizar as emoções, aprender a lidar com gente, aprender a lidar com pessoas. Tá cada vez, o cerco tá se fechando. E quem não entende de pessoas não vai conseguir ter resultado. E é perigoso, porque vai ter uma galera que vai começar a fazer passeata contra as inteligências artificiais, mas não é capaz de fazer uma passeata contra a sua própria mentalidade de pobre. E não estou falando pobre de dinheiro, é pobre de mentalidade. Escassez, pobre. né? A pessoa não quer aprender, não quer se desenvolver e quer se sentir vítima do capital, vítima do Elon Musk, sei lá de quem, entendeu? Ou quer viver de aparências, que também é um bônus aí. Vou levantar essa peteca aqui, ó. Manda bala. A advogada. Especialista virou um termo muito comum na internet e tá tudo bem, o marketing se apropriou deles. Mas os verdadeiros especialistas dentro das áreas que eles dizem que são, vão superar a inteligência artificial. Aquele especialista que não é de fato um especialista, que não estuda verdadeiramente, que vive da fachada do título, esse não vai sobreviver. Porque o quanto você estuda de comportamento humano para você fazer o que você faz, o quanto eu tive que me aprimorar em relação a marketing, Exato. estudar e aprimorar. O ChatGPT, ele vai aprendendo no processo, mas quem alimenta as informações somos nós. Exato. Se a gente deixar os fajutos alimentarem essa ferramenta, os textos, resultado daquilo vai virar um bolo de neve. Exatamente. Até eu vi uma análise esses dias que diz o seguinte, imagine que você pare agora de produzir conteúdo e a gente vai pedir só para o GPT produzir. Direto ou indiretamente, ele está aprendendo com o que existe na internet. Se eu parar de produzir, daqui a pouco ele vai estar aprendendo com o que ele mesmo produziu. Aí a sociedade vai estagnar em termos de conhecimento, transformação. Então, Perfeito. há um risco para se correr, e nós vamos correr, mas para correr esse risco e se dar bem lá na frente, precisa ser autêntico, precisa ser humano, precisa ter conexão espiritual também, porque as pessoas precisam disso o tempo todo. Perfeito. Ou seja, não tem mais lugar para... como é que é? Nem só jornalista, né? Vamos mudar. Profissionais convencionais. Não tem mais Qualquer lugar área. para profissional convencional. Gente, se a medicina teve que se atualizar para ser mais humanizada, mais personalizada, mesmo tendo tanta tecnologia envolvida, nós vamos passar por esse mesmo processo. A gente deixou muito tempo as coisas serem sistematizadas, operacionalizadas de forma automática. Hoje a gente está vivendo o contrário, o reverso. Legal. A gente precisa de mais seres humanos. Embora a inteligência artificial esteja presente, ela não substitui essa nossa necessidade de conexão. Então, não adianta. Você fechar uma venda é diferente de você colocar um sistema automático que vai fechar uma venda. Exato. Talvez a conversão vai ser menor, talvez a conversão vai ser menos duradoura. Que Claro. é isso que é o jogo do atendimento. Porque Eu, não por tem exemplo, conexão. tenho clientes que estão comigo desde a época, vou falar o nome do programa agora, desde a época do Vitrine, lá de 2012, quando eu Nossa, entrei, eu conheço essas pessoas. 2012. E elas foram comigo para onde eu fui. Uma máquina faria isso pelo meu cliente? Ó, Não faria. Nem vai fazer, não é o Caramba. propósito. É acelerar o nosso tempo. É acelerar como a gente produz elementos audiovisuais. E por que dentro da internet a inteligência artificial tem ficado mais forte? Porque as pessoas precisam. Quem cria o básico e vive sozinho dentro da produção de conteúdo precisa sim de um aplicativo que edite vídeo mais rápido, de um aplicativo que escreva o texto Sim. para você pelo menos estar ali fazendo o básico. É melhor fazer o básico do que não fazer nada. Exatamente. Mas podendo fazer algo melhor,
invista num profissional que faça algo melhor. E é por isso que você é fora da curva. Ai, meu Deus, obrigada. Ó, eu vou trazer aqui o que na minha visão faz a Jéssica fora da curva. Ai, Jesus. Entendeu? E você vai ver que você também pode ser fora da curva. Fora da curva não quer dizer que é melhor que ninguém, mas é que faz o que a maioria não faz. Eu vou te dar um exemplo. Ela queria fazer medicina e a maioria das pessoas, por orgulho, ficariam testando, se batendo ali, estudando, não, porque eu vou passar e talvez demorar 5 anos para ver que não deveria ter feito. É possível. Ou seja, ela viu que o negócio dela era sucesso, não era o título. Então ela mudou. Beleza. Então ela continuou trabalhando. Ela, sem medo de errar, foi para cima. Mentalidade empreendedora. No auge, ela teve capacidade de jogar, o que seria muito bom. Fica uma dica para você que está aí apegado no seu título, apegado na sua carreira, apegado nos prêmios que você ganhou. Ela falou de 40 prêmios aqui. Ela não vai ganhar mais esses prêmios. Entendeu? É outra coisa agora, é outro jogo. Agora ela tá no TED. Te contei que eu não acreditei? Sério? Foi bom. Olha lá, ó, a síndrome. Aí, ó. Eu Ó lá, só vou contar quando eu tiver certeza. Vai que é mentira. Uma semana antes eu contei, porque daí ia acontecer mesmo. Olha só. Tá vendo como é que é? E aí que tá, a humildade, eu posso colocar aqui, ó. A Jéssica poderia, por estar aqui no podcast, falar, não, eu estive no TED, foi muito bom, mas eu tô acostumada com isso. Não, humildade, não tem nada pra provar pra ninguém. Coloca isso na tua cabeça, você não tem que provar nada pra ninguém, a não ser você mesmo. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto assim, ó, a nossa luta não é contra o outro, é contra o ontem. Ó que massa. Perfeito. Não é contra o eu outro. quero anotar. Não é contra o outro. Contra o ontem, vou É escrever contra o aqui, ó. ontem. Então, assim, ó, olha só. Pediu ajuda, foi desenvolvendo a convicção dela, aprendeu perfil comportamental, gestão, entendeu que ela não é a profissão dela, que ela é um ser humano, tá acima das profissões, e daí decidiu que agora, que sou empresária, é o jogo que eu tô jogando. Pode ser que daqui a um tempo você não esteja mais nem sendo empresária, você esteja vivendo de renda e passeando lá nas Maldivas. Amém! Aí você não vai mais dizer eu sou empresária, eu sou a Jéssica. Então, isso é interessante. E ela falou algo importante que eu queria trazer para você. Movimento encontra propósito. Você quer encontrar teu propósito? Vai trabalhar, amigo. Sabe, vai fazer alguma coisa. Ai, mas eu quero encontrar. Caramba, você nem estava com essa preocupação até esses dias e estava trabalhando. Agora que tem a dúvida, você não trabalha. Vai fazer o que tem que ser feito. Sai do teu lugar. Se mexe, que o tempo é igual para todo mundo. A diferença é quem se mexe e quem não se mexe. Jéssica. Gente, eu posso fazer um comentário? Pode. Tô chocada, você viu tudo isso aí em mim? Olha como é bom deixar o outro falar de você, gente. Ele enxerga coisas que você nem imagina. Eu tô passada, adorei essa resenha. Eu vou levar essa folha embora. Vai ter que assistir o podcast. Pra você que tá aí, né, e fica sempre preocupado com o que os outros vão dizer, pare de se preocupar com o que os outros vão dizer e ouça o que eles estão dizendo, porque isso vai te ajudar no caminho. Olha, caramba. Gostei disso aí, hein? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui entrevistando a Jéssica, que me entrevistou lá no passado. Entendeu? Que louco, né? Na verdade, eu nem é a mesma Jéssica, né? Que você Não. mudou demais. Mudou demais e tá só crescendo. E eu, assim, me sinto honrado de você ter vindo, tá? De verdade mesmo. Obrigado. Aceitou, mandei mensagem, aceitou. Aí coloquei o Clayton na linha pra falar, né, Clayton? Pra quem não sabe, tá aqui o Clayton também. Dá um grito aí, Gente, ele Clayton. tem uma equipe sensacional, viu? Tá de parabéns. A equipe é coordenada por ele, viu? É o Clayton que coordena tudo aí. Obrigado por tudo. Eu desejo que Deus te abençoe e você cresça cada vez mais. Só que agora você vai ter que falar pra mim. Nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. Eu desejo, só que não é pra trás, é pra frente. Eu desejo que você viva mais uns 200 anos, tá? Amém. Só que um dia você vai morrer. O que você vai escrever na tua lápide? Na minha lápide, eu gosto de uma frase da Clarice Lispector, porque ela define o movimento de que tanta gente fala hoje. Eu sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de onde e como você me vê passar. Uau. Ou seja, a gente tem que ser adaptável. E o movimento que você faz causa reação nas outras pessoas. Deixa elas pensarem o que quiser. Faz a sua parte, ouça o que é importante para você adaptar, mas vente por aí, né? Isso. Cause esse impacto. Não tenha medo, né? O vento ninguém ignora, você já percebeu? Não tem a gente não vê, mas ele não é ignorado. Ou seja, aqui jaz alguém que se movimentou, Exato. que fez.
que foi pra cima. Gente, tô chocada. Adorei, viu? Quero desejar toda a sorte do mundo junto. nesse novo projeto. Tamo junto, Você sabe que eu obrigado. sigo te admirando Ô, e te louco. acompanhando. Desejo que você faça não só um podcast, mas vários outros projetos grandemente com essa equipe, porque eu sei que o sucesso, ele é um processo. A gente vai sempre indo mais longe. Muito, muito obrigado por você estar aqui. Quero agradecer você que acompanhou a gente até agora. Deixa um comentário aí, faz alguma coisa. Fala, sei lá, vai lá nas redes sociais, me segue no Instagram, @JeffersonDeLima. Tem um underlinezinho ali que eu vou acabar mudando esse negócio, mas é o que sobrou na hora que eu vou colocar o meu nome. Então vai lá, coloca Jefferson de Lima, me segue lá. Como que encontra você nas redes sociais? Jéssica Moreira Comunicação. Jéssica Moreira Isso, Comunicação. Jéssica Moreira Comunicação. Já vai encontrar uns vídeos dela sorrindo lá. Exato, por favor. E eu digo assim, ó, se você não tem o que comentar, você vai no comentário e deixa pelo menos um coraçãozinho, porque a gente quer ser relevante. Isso, por favor. Então, por favor, aplausos, Isso, joinha, isso tá aí. valendo. Tamo junto, vejo você em mais um podcast, o Fora da Curva, que estamos começando agora, e eu quero um dia poder trazer histórias cada vez mais legais aqui. Eu quero fazer um arquivo de gente como a Jéssica, que é fora da curva, por quê? Porque tá fazendo o que ninguém faz. Se você quer continuar tendo a vida que você tá levando aí, continua fazendo, tá tudo bem. Agora, se você quer outra vida, vai ter que fazer coisa diferente. Ah, não é, Jéssica? Bora pro sucesso. Eu quero mais gente fora da curva aqui também. Vou Tamo acompanhar. junto, nem começou, e eu te vejo no próximo episódio.